Seja muito bem-vindo a mais um Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Vá lá no site do Instituto Schaefer, o link deve estar na descrição e você acessa vários materiais gratuitos, cursos de qualidade, e-books e muito mais para edificar a sua fé. E esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas hoje lá do meu Instagram. Minha irmã não respeita minha mãe. O que fazer? Olha, existe um nível limitado do que a gente consegue fazer para mudar outras pessoas. Então, se sua irmã não respeita a sua mãe, você conversa com sua irmã. Irmã, por favor, respeite a mamãe, ela é a mamãe. Você vai tentar, convencê-la daquilo. Se o desrespeito for para as vias da insegurança física da sua mãe ou da insegurança psicológica, um desrespeito agressivo que deixa a sua mãe em um estado emocional muito complicado, é ter uma conversa mais séria e talvez pedir a intervenção de outras pessoas, de um tio, de um pastor, se for todo mundo cristão. Aqui eu imagino que não tem pai na história, né? Imagina aqui que não tem pai. Porque pra você estar preocupado com a irmã desrespeitando a mãe, onde é que tá o pai, né? Mas se houver um pai, né? Dizer, pai, você não pode deixar que a irmã desrespeite a mãe desse jeito. E entender que você não é mãe da sua irmã, quem é a mãe, sua mãe adulta tem que dar um jeito de lidar com isso. Agora, a gente tem que lembrar sempre que nós não somos capazes de mudar as pessoas à nossa volta. O que nós podemos é ser instrumento de bênção na vida delas, lembrando do evangelho, lembrando da palavra de Deus e tentando ser luz, mas sempre com esperança de que Deus faça um trabalho especial no coração dessas pessoas. A gente tem que entender que nós não conseguimos mudar as pessoas. Você viver no medo e na tensão de, meu Deus, eu preciso resolver minha irmã, mudar minha irmã para que minha irmã respeite mais a minha mãe, não vai. Não é responsabilidade sua, mas é algo que você pode fazer por amor à sua mãe, e por cuidado com ela. Difícil, mas certamente uma coisa importante de manter no coração. O senhor acredita em predestinação? Tipo, sou predestinado a me casar com uma pessoa? Depende do que significa predestinação pra você. Vou indicar um livro. Fiz isso terça-feira, o pessoal ficou com raiva. Segura aí, que eu vou indicar um livro e vou falar um negócio. Terça-feira, um membro disse, Iago, me explica aí como é que é a questão da idolatria envolvendo namorada. Eu disse, cara, escrevi um livro inteiro pra isso, tá? Tá aqui, o livro é esse, você pode ler, explico sobre idolatria aqui, em detalhes, em 6 capítulos, vai lhe ajudar. Aí o pessoal ficou indignado nos comentários. Pessoal, que desrespeito, que coisa. Nossa, o Iago está crescendo o olho, está ganancioso. O homem tá lá, um membro do canal, sabe? Pergunta uma dúvida e nem pra ele responder, ele manda o cara comprar o livro. Olha só que coisa. Oh, meu Deus, sou show. E, gente, pelo amor de Deus, isso é de uma juventude, certo? É de uma juventude imensa. E eu vou indicar o livro pro rapaz aqui e ainda vou dar a resposta também. Mas segura aí que deixa eu fazer um pequeno parênteses, os grandes parênteses do Pergunte ao Pastor. Eu tava uma vez num treinamento lá nos Estados Unidos, na Capitol Hill Baptist Church, do Mark Dever. E a gente tinha um tempo certo de conversa com o Mark Dever. Eram vários brasileiros, tinha uns 20 brasileiros, sei lá, no escritório dele. A gente tinha um tempo específico aí naquele escritório pra falar sobre igreja, pra perguntar sobre governo de igreja, sobre assembleia, sobre liderança e tal. Tava todo mundo lá sentado, colado no pobre do homem, o homem lá sentado no escritório dele, um monte de brasileiro ali em volta e tal, tirando selfie, fazendo vídeo, porque todo mundo lá eriçado, eita, todo no escritório do Mark Dever. Eu, inclusive, era o mais eriçado de tudinho, certamente eu tava lá, né, uma aventura mágica no escritório do Mark Dever. E eu digo sem ironia nenhuma, assim, era uma experiência transcendental pra mim, assim. Nossa, eu tô aqui com um cara que eu leio todo dia os materiais dele, coisa, nossa, de outro mundo. E eu fiz uma pergunta pro Mark Dever. Eu disse, Dever, eu nunca vou esquecer a pergunta. Como é que uma igreja que tem uma liderança diaconal, cuja diretoria são os diáconos, migra para uma liderança presbiteral da melhor forma? A resposta do Mark Dever foi a seguinte: eu escrevi sobre isso no capítulo 8 do livro tal. Eu tenho quase certeza que ele existe em português. Você pode, quando voltar pra casa, comprar o livro, ler o capítulo, vai te explicar em detalhes. Ele olhou pro lado assim, depois de 2 segundos de silêncio. Próxima pergunta? Foi isso que eu ouvi do Mark Dever, sentado na mesa dele, de frente, tava de frente assim, ó, de frente pro Mark Dever. Foi o que ele me respondeu pra minha pergunta. Aquilo me ensinou tão profundamente, me ensinou duas coisas. Primeiro, eu aprendi que talvez soe mal perguntar pra um autor coisas que ele já disse em livro, sabe? Talvez soe mal. Eu fico ofendido? De jeito nenhum. Mas pensa só, um autor pesquisou um tema, escreveu, colocou ali em 300 páginas uma resposta sobre uma questão, aí você chega nele e diz, ei macho, como é que é esse negócio aqui, hein? Eu digo, cara, eu escrevi em 300 páginas pra explicar como é que é isso, tá aqui, sabe? Quando você chega pra um autor, e você chega pra um autor que já respondeu a sua pergunta, já tá respondido, já tá lá, num papel, a resposta pra sua pergunta, é só você ir lá, e você quer que ele simplesmente mastigue e resuma pra você, como se fosse uma obrigação, isso talvez não soe bem. Mas claro, isso você pode não saber. Eu já cometi gafes de perguntar coisas para autores e às vezes indicar que autores escrevessem livros que eles já tinham escrito. E quando tinha lido, né? Eu indiquei uma vez para um colega pastor, você podia escrever um livro sobre tal coisa e tal. Ele, eu escrevi há 2 anos. Eu tinha um livro. Eu tava pedindo pro rapaz escrever o livro que ele já tinha escrito. Entendeu? A gente
comete essas gafes. Mas veja, já tá respondido. É o que acontece, por exemplo, com o Máfia dos Mendigos, quando o pessoal da esquerda fica: ah, mas o seu livro é um livro higienista, mas o seu livro tá dizendo... Eu digo, brother, mas tá lá no livro, é só você ler, não é isso. Não é isso. Ah, mas eu não tenho que ler o livro pra... Tem, cara, tem. Se você quer entrar num debate com o autor, você tem que ler o livro. Se você chega pra um autor e pergunta, ei, como é que é a idolatria? Eu tenho um livro inteiro sobre idolatria, certo? Eu tenho um livro inteiro, com 6 capítulos, em 200 páginas, explicando o que é idolatria. O livro é muito barato, tem pra Kindle, chega com frete grátis na sua casa. Aí você diz, ei, pastor, como é que é a idolatria? Me explica a idolatria. Tudo bem. Você pode não conhecer o livro, você pode não saber do livro, mas sabendo que existe, a forma mais cortês de lidar com isso é ir pro material fonte, certo? É como se eu chegasse no Francisco Ratio, escrever um livro chamado Contra o Aborto, eu dissesse, ei, Ratio, por que a gente é contra o aborto? Eu dasse um zap, ei, Ratio, explica aí, macho, por que a gente é contra o aborto, hein? Aí ele vai me dizer, macho, lê meu livro. Eu tô explicando lá, né? Então, começa pensando por aí, tá? Não que, o rapaz perguntou que me desrespeitar, não, nada disso. Ele fez uma pergunta extremamente honesta. A resposta também era extremamente honesta. Ué, eu escrevi um livro, talvez você não saiba, talvez você não esteja ligado. Eu escrevi já umas marmotas aí, sou mal de divulgar minhas próprias coisas. Tá aqui, ó, o livro onde eu respondo. Só ir lá. Certamente vai abençoar a sua vida. Eu tô fazendo um vídeo de 20 minutos, respondendo o máximo de perguntas que eu posso, respondendo, sei lá, 10, 15 perguntas por vídeo, e em uma pergunta eu digo, eu respondi no livro aqui, você pode ir lá. E o pessoal fica todo dodói, ai meu Deus, como o Iago é malvado e não responde. Sabe, isso é coisa de juventude, certo? É juventude. Quando o autor escreve o livro, ele pode muito bem mostrar e recomendar a obra como uma forma de você ir lá, né? E ouvir. Por isso que quando o rapaz pergunta aqui sobre predestinação, eu posso dizer, eu escrevi esse livro, O Cristão Reformado, está na sua 3ª edição, ficou esgotado por bastante tempo e eu explico isso aqui em detalhes. Tem um apêndice inteiro para explicar a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana, tá? Tá super detalhado, muito bem escrito. Esse livro tem 10 capítulos, fora esse apêndice, onde eu explico os 5 solas da reforma e os 5 pontos do calvinismo em detalhes. Nossa, como o Iago grosseiro, não vai responder o moço, vai ficar só indicando o livro dele. Não. A gente tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal. Tem um vídeo inteiro sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Não quero comprar o livro, ou não tenho dinheiro para comprar o livro, mas queria a resposta. Só ir lá no vídeo, o vídeo já tá gravado, é só você ir lá e de graça ouvir. Procura o nosso vídeo sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. O link vai estar na descrição, vai estar na tag, vai aparecer aí na tela o vídeo. YouTube sempre coloca também a thumbnail quando eu comento sobre algum vídeo do canal. Vai lá, que fica bem respondido para você. Se você quiser um material escrito mais detalhado, tem o meu livro. Pastor, eu sou acadêmico, eu queria uma resposta mais acadêmica, mais profunda, mais ampla. Tem um livro muito bom de edições Vida Nova, do D.A. Carson, que tem o mesmo nome, Soberania de Deus e Responsabilidade Humana, onde ele explica com muito cuidado e com muito detalhe, até lidando com literatura do Segundo Templo, ou seja, material que não é bíblico, mas que fazia parte da cultura judaica, sobre essa relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. É o melhor material que você vai encontrar em português sobre isso, tá? Meu livro é um apêndice mais popular, trabalho do Carson, extremamente acadêmico, extremamente sério e profundo. Também indico se você estiver procurando uma pegada um pouco mais acadêmica, certo? Espero que ninguém fique ofendido aí com a resposta, nem ficarem ofendidos na terça-feira. A internet é isso, né? Internet, homem arriscando a vida, criança dançando imoral e gente ofendida sem motivo. Internet é isso. Às vezes penso em sair da igreja da minha mãe por não se dar bem com minha esposa. Eu presumo que a sua mãe não se dá bem com a sua esposa. E a sua mãe, será que ela é liderança da igreja? Será que ela é pastora? Será que ela é só membro da igreja? Às vezes é importante que você possa se distanciar quando alguns conflitos são irreconciliáveis de forma unilateral. É o que eu quero dizer. A sua esposa tem que estar tranquila com sua mãe. A sua esposa precisa amar a sua mãe, perdoar a sua mãe sobre qualquer ofensa que recebeu. Tem que ter um bom convívio porque é família. Tem que ter um bom convívio, tem que dar um jeito. Mas quando é irreconciliável unilateralmente, não, minha esposa já entendeu que ela tem que respeitar minha mãe, tratar minha mãe direitinho, com carinho, mas minha mãe é doida, minha mãe enche o saco, minha mãe não se dá bem, minha mãe fica brigando, eu tenho que proteger a minha esposa da minha mãe. Isso passa, primeiro, por conversa, por explicar, por dizer, mãe, você não pode fazer isso, não dá pra você tratar minha esposa assim, é minha esposa, é minha mulher, tal. Quando a coisa não funciona, dentro de uma barreira também de discurso, mas de proteção. Sua mãe começar a tratar mal sua esposa e você impedir o ato. Ei, mãe, opa, né? E impedir a sua mãe de tratar mal sua esposa, defender a sua esposa. Mas no terceiro nível pode significar uma ruptura física, mudar de igreja, achar outros caminhos aí, e até um tipo de distanciamento para proteger a sua esposa de alguma agressividade, algum tipo de tratamento ruim que a sua mãe possa despender sobre ela. Ah, mas é a minha mãe. Sim, mas é a sua esposa. Você tem muito mais responsabilidade com a sua esposa do que com a sua mãe. Claro que você tem que cuidar dos pais na velhice, honrá-los, mas se existe um conflito entre sua esposa e sua mãe, que não é causado pela sua esposa, que não é sua esposa arrumando confusão com sua mãe, você protege a sua esposa contra a sua mãe, se for necessário. Sempre, claro, com amor, com sabedoria e sendo um pacificador. Aceita debates teológicos? Houve um tempo de um Iago sem filhos. Houve um tempo de Iago sem filhos que eu aceitaria mais. Hoje, nossa, eu sou o Zé Preguiça.
sinceramente. Debate teológico, eu vejo pouco propósito. Eu gosto de conversar, sabe? Gosto de conversar, gosto de sentar com diferente, gosto de sentar com quem não pensa igual a mim, ouvir, conversar. Gosto de debates formais. Acho muito legal, mas é uma cultura que não existe muito no Brasil. Moderador imparcial, cada um dá uma palestrinha de 45 minutos, tempo para tréplica, tempo para réplica, né? 20 minutos de réplica, 10 de tréplica, depois a audiência pergunta. Nossa, eu adorava ver os debates do William Lane Craig com o Bart Ehrman, do Craig com o David Attkins e o John Lennox com o Richard Dawkins. Adorava esse modelo de debate. Infelizmente, isso nunca emplacou no Brasil, nunca tivemos isso no Brasil direito. É o tipo de debate que eu adoraria participar, sobre qualquer assunto que eu achasse que eu pudesse contribuir de alguma forma. Infelizmente, debate, não tem. Então, se não for nesse cenário, é muito difícil eu participar. Quando o Caio Fábio me chamou pra debater isso aí, primórdios, né? Primórdios da internet. Quando o Caio Fábio me desafiou a debater com ele, porque eu fazia postagens refutando os programas dele lá, quando ele sentava lá com aquele cajado, parecendo um monge, falando lá que o Paulo era racista, que Paulo era machista, que Paulo era homofóbico, que Paulo era um lunático. Aí eu fazia as postagens lá, aquele tempo dos blogs mais agressivos. Aí ele me, vem pra cá, vem sentar aqui. Eu disse, vamos fazer um debate formal. Organiza um debate formal que eu vou. Aí ele, obviamente não ia fazer isso pra debater formalmente com um blogueiro, né, com um mediador. Quando o Carlos Nogueira, né, começou a divulgar por aí que ia debater comigo sem eu nunca ter marcado debate com ele, eu chamei ele pra um debate formal. Então, vamos fazer formal, com mediador, eu pago minhas passagens, vou aí onde você tá. Ele, não, assim eu não quero, assim não dá, tá. Quando o Conde Lupê, mesma coisa, Conde Lupê é um católico que vive me perseguindo aqui, já deve ter parado, já deve estar vivendo a vida dele finalmente. Mas eu chamei lá no Twitter, bora Lupê, então vamos fazer um debate, eu pago minha passagem, vou onde você estiver, chama o mediador aí que você quiser, eu pago a filmagem, boto sem corte na internet, eu e você, tempo formal, réplica, tréplica, bonitinho, bora. Aí ele, não, assim não, aí eu tenho muita coisa pra fazer, não consigo, não dá, não posso deixar as minhas atividades, minhas obrigações, não é pra isso, assim. Tem o Bernardo Kister, que foi a mesma coisa, vem cá, te trago aqui o debate no colégio tal, vem aí, nunca pagou passagem também, nunca me chamou, então assim, o pessoal quer arranca rabo no Twitter pra dar view, certo? No YouTube pra dar view. O pessoal quer arranca rabo, briga. Eu adoro a cultura do debate formal, não temos. A coisa mais próxima disso que eu participei foi quando eu fui lá no Inteligência Limitada com o Joel da Fonseca, com o Rolandinho do Pipocando, e não era pra ser um debate. Era pra ser um bate-papo, era pra ser uma conversa. Aí, infelizmente, o Vilela, quando foi divulgar, ele usa isso, né? Debate, ateu versus agnóstico versus cristão. E não era a vibe que eu queria, não era a vibe que eu fui pra lá. Não é o que foi meio que combinado, assim. Mas faz parte do jeito de divulgar. O pessoal até ficou meio frustrado. Alguns, o Iago não acabou com eles e tal, não sei o quê. Mas a gente foi pra bater um papo honesto, né? Pra trocar ali a perspectiva de cada um e tal. O debate funciona com mediador, com tempo pra cada um, se não ganha quem se impõe mais, quem dá mais respostinha pro outro, né? Esse tipo de debate eu absolutamente não gosto. Apesar de eu falar coisas meio duras na internet, o pessoal às vezes achar que eu sou meio, sei lá, agressivo, sei lá, explosivo, fleumático, né? Eu gosto de parar pra ouvir o outro falar, sabe? Eu gosto de deixar o outro expressar, eu gosto de tentar entender a ideia do outro, eu gosto de assentir, talvez, a verdade do outro lado também, dizer, rapaz, eu acho que aqui você tem alguma razão e tal. Eu gosto de parar pra pensar, e a pessoa dá um argumento pra me contra-argumentar, eu gosto de dizer, rapaz, é um bom argumento, ó. Talvez eu devesse parar pra pensar um pouco mais nele, não é? Eu prefiro ser esse tipo de pessoa do que o cara que tá lá agressivo e tentando defender o ponto, não é quem eu sou e nem é quem eu quero me tornar. Então, pra mim, ou é um debate formal e organizadozinho, ou é um bate-papo informal entre pessoas que se respeitam mutuamente, mas que têm perspectivas diferentes. Essa é uma longa resposta pra explicar o meu relacionamento com debates. Mason quer batizar, o que falaria pra ele? Mason? Quem é Mason? Será que é maçom? Maçom? Acho que é maçom. Mason? M-A-S-O-N. Deve ser maçom, certo? Se o maçom quer se batizar, eu diria pra ele sair da maçonaria. Não conheço nada da maçonaria, mas sei que é uma sociedade secreta. E eu acho que é problemático cristãos participarem de sociedades secretas, sociedades herméticas. Tanto pela questão do testemunho, quanto pelo fato de que é uma área da vida que não pode ser escrutada, como pelo fato de que é uma comunidade que tem correlações com ideais religiosos que não são conhecidos. Eu acho que isso é um mau testemunho, eu acho que é algo que não combina com o engajamento real na vida de igreja. Eu diria pra sair da maçonaria tranquilamente. Pastor, em algum nível é pecado ter amigos não cristãos? Pode se tornar um pecado, certo? A escritura não condena a gente ter relacionamento com não cristãos. Eu acho que relacionamento com não cristãos é um instrumento pra gente alcançá-los, pregar o evangelho, servi-los, e até uma forma de manter a nossa fé inteligente e sabe, instruída. Se a gente não olha pro modo como o mundo, como as pessoas sem Deus reagem à nossa fé, a gente perde alguma informação importante acerca de como apresentar e lidar com o cristianismo também, e apresentar esse cristianismo pras pessoas. Mas a escritura condena arduamente quem anda no caminho do ímpio. O Salmo 1 vai falar sobre sentar na roda dos escarnecedores, sentar na roda dos pecadores, e isso representa, infelizmente, imitar a conduta, né? Imitar o comportamento. Então, você tem amigos ímpios, você imita a conduta, você imita o comportamento, e sim, você tem um problema muito sério. Você tá andando com eles de uma forma pecaminosa. Anda com eles e consegue apresentar os teus valores e os teus ideais,
Beleza. A questão é que muitas vezes a gente não percebe. A gente tá imitando a conduta do mundo. O que a gente faz? A gente também precisa de bons relacionamentos cristãos. Principalmente relacionamento com cristãos. Porque esses relacionamentos com bons cristãos que vão dar pra gente um padrão de relacionamento que vai ajudar a julgar e avaliar o nosso relacionamento com aqueles que não são da igreja. Esposo apenas beijou outra mulher. Isso valida divórcio e novo casamento? Rapaz... Que pergunta intrincada, viu? Isso valida divórcio ou novo casamento. Responder isso na internet é complicado, porque são respostas que podem gerar comportamentos os quais eu não estarei lá para avaliar e para ajudar. O que eu diria é o seguinte: se você está passando por algo nesse sentido, procura o teu pastor e assente ao conselho pastoral que você receber. Porque, nesse caso, o que eu disser, eu não estarei lá para auxiliar no processo que vai nascer daí. Então isso pode ser uma experiência muito ruim, porque imagina que eu digo que sim e você é de uma igreja que acredita que não, ou vai que eu digo que não, você é de uma igreja que acredita que sim. Então eu diria que isso é uma questão pastoral tão específica e tão voltada para a realidade de vocês, que vocês precisam seguir aquilo que for colocado pela comunidade de vocês. O que eu faria é o seguinte: nos aconselhamentos que envolvem divórcio, adultério, traição, infidelidade, o nível de gravidade da infidelidade acaba fornecendo uma variação em quão fácil o perdão e a permanência é. Então veja, um marido que tá no casamento decente, uma esposa presente, dedicada e fiel, e esse marido sai com prostitutas e vai pra casa de massagens e tem um amante por muito tempo e é pegue com a boca na botija nessa traição com amante, com outra família, com prostitutas e tal. Isso é um nível de gravidade, né, de adultério muito intenso, muito sério. Aí você tem um casamento que às vezes não tá tão bem, a esposa tem falhado muito com o marido, tem tratado o marido mal, não tem comparecido sexualmente, tem uma parcela de culpa na qualidade do casamento, e dentro desse casamento não tá tão bom, o marido sendo assediado, comete um erro terrível, trai a esposa e se arrepende no mesmo ato, chega em casa no outro dia e confessa e chama o pastor e pede misericórdia e perdão. Veja, o ato do adultério é terrível do mesmo jeito, é uma coisa horrorosa, uma quebra na aliança, e eu acredito, minha perspectiva bíblica é essa, de que existiria permissão, liberdade para que a esposa divorciasse. Tem um vídeo inteiro só para explicar isso aqui no canal. Um desses adultérios é muito mais fácil de perdoar, talvez menos difícil de perdoar e de permanecer no relacionamento do que outro. Em um você tem perdão genuíno, no outro você não tem. Em um você tem um arrependimento genuíno, no outro não tem. Em um você tem alguns fatores atenuantes que meio que deixaram aquele relacionamento enfraquecido, que fez com que o adultério se tornasse uma tentação mais forte. No outro caso não tem. Eu não tô dizendo que existe qualquer parcela de culpa no adultério na outra parte. Eu tô dizendo que a gente pode deixar o adultério mais atrativo ou menos atrativo a partir do modo como a gente trata a outra parte. Se o marido trata mal a esposa o tempo inteiro, se o marido humilha a esposa, não é um bom marido, claro que as tentações do maligno vão ficar muito mais fortes. Não que isso desculpe, não que isso tire a responsabilidade, mas é assim que as coisas realmente são. Paulo diz isso com clareza, né? Isso é bíblico, tá na escritura, 1 Coríntios 7. Se o casal não tem intimidades físicas, Satanás usa a incontinência pra tentar com mais força. Então nós podemos deixar a luta do nosso cônjuge contra o adultério mais fácil ou mais difícil. A responsabilidade sempre é daquele que comete o pecado. A culpa é dele, mas a gente tem uma parcela de participação enquanto a gente fortalece ou enfraquece o nosso matrimônio. Se a gente entrar na esfera do beijo, né, rapaz, beijei outra mulher, rolou um negócio aqui, eu tava tal, beijei outra mulher. Eu diria que isso é uma situação mais fácil de perdoar. E se eu tivesse aconselhando esse caso, o meu conselho seria sobre perdão, sobre permanência, sobre fortalecimento. Em casos muito piores de adultério, seja do homem traindo a mulher, da mulher traindo o homem, o meu conselho em todos os casos até hoje foi: permanece, continua, não larga o teu marido, recebe ele de volta. Todos os casos que eu pastoreei lá na nossa igreja. Se eu tivesse pastoreando esse caso, eu usaria o fato de ter sido uma transgressão menor. Eu posso dizer isso? Acho que nem posso dizer isso, né? Mas vamos lá, né? Transar com alguém é muito mais grave do que dar um beijo em alguém. Mas dar um beijo em alguém é grave, já é muito grave com certeza. Mas eu usaria isso por ser um ato que é menos ofensivo, digamos assim, um nível de participação, de conjunção carnal menor do que, né, o ato sexual completo, como um argumento para tentar fornecer incentivo para o perdão e o recebimento e a permanência daquele que cometeu o pecado mediante o arrependimento genuíno. Mas é realmente intrincado, hein? Intrincado. A pergunta não foi essa, até agora eu não respondi a pergunta, né? A pergunta foi: pode divorciar? Pode. Eu vou dizer: não sei não. Qual é o nível de traição, não é, que permite novo casamento, né? Dar um beijo em outra mulher, eu posso ir embora? Rapaz, nunca pessoalmente pastoreei algo assim e eu não vou saber te responder. Quem sabe um dia eu formo uma opinião um pouco mais forte. No momento, eu não sei. Se isso acontecesse na minha igreja, eu ia conversar com os meus presbíteros. Nós somos 7 homens lá, 8. E eu ia dizer: galera, ó, o caso é esse, o que é que a gente faz? E a gente ia chegar em algum lugar. Hoje eu não tenho sabedoria pra guiar e dar uma resposta específica pra isso, não. Ou seja, não sei, mas tentei dar aí pelo menos algumas dicas sobre permanência. Ao invés de responder sobre se pode ir embora, eu argumentaria
tenta ficar, tenta continuar. Bom, eu acho que o vídeo já tá longo, né? Eu acho que eu respondi o quê? 4 perguntas nesse vídeo? Eu nem sei, pouquíssimas. Mas algumas foram razoavelmente longas, eu acho que o vídeo já tá longo bastante. Já posso dizer que esse é o Pergunte ao Pastor, nosso programa de respostas rápidas para as perguntas curtas, geralmente dos membros aqui do canal, às vezes lá no Instagram. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira sempre às 10 horas da manhã. Então confere a tua notificação, vê se você tá recebendo aí o alerta sempre que há vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.